Deus Pai Todo-Poderoso, meu Pai amado, a gente te agradece por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, meu Pai amado. Eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos capacite, meu Pai, cada vez mais. Igual a gente estava conversando essa semana, que o Senhor não permita que a gente seja enganado pelas coisas desse mundo, meu Pai. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, a nossa alegria, a nossa maior riqueza, meu Pai. Que a gente saiba viver nesse mundo e ter a certeza que ele é temporário, que a gente não se escandalize nas coisas que vão acontecer, já estão acontecendo, meu Pai. Que a gente aprenda, meu Pai, através do nosso irmão aqui hoje, né? Que o Senhor use ele, que a gente saia daqui instruído pela Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Senhor. Então, vamos continuar com esses 2 capítulos que ficaram abertos no último culto, hein? Que a gente estava lendo sobre os selos, a abertura dos 7 selos do livro sagrado. Quem tinha sido encontrado digno para pegar esse livro, abrir, foi o Cordeiro, o Senhor Jesus, o único que foi visto digno. Faltava um selo, a gente foi até o 6º selo, e na verdade esses selos, as trombetas que vão vir depois, as taças também, todas essas figuras, as bestas, o dragão, a grande prostituta, são tudo julgamentos, que a gente vê sobre todas essas coisas erradas que a gente vive aqui na Terra, e que também são espirituais, quando se trata do dragão, de Satanás, dos demônios, dos anjos caídos. Então, a gente vê no Apocalipse que é a revelação desses julgamentos todos, de como que vão acontecer as coisas, de uma maneira figurada sempre. Então, vamos continuar. A gente pode reparar que no final do capítulo 6, quando abriu o 6º selo, entre o 6º e o 7º selo, agora tem um tempo. A gente vai ver hoje que tem um tempo antes da abertura do 7º selo, na verdade. É desse tempo que a gente vai falar hoje, principalmente, da abertura do 7º selo no capítulo 8. Mas acho que vai dar, porque são 2 capítulos curtos. Agora, o capítulo 7 na verdade, o capítulo que revela os eleitos, a eleição dos santos, de todos os santos, do Antigo Testamento, como agora do Novo Testamento, os santos debaixo da graça. Então, os santos debaixo da lei e os santos debaixo da graça. É a revelação de quem são esses santos, desses eleitos. E por isso, quando a gente fala de eleição, a gente tem que ver que a gente é eleito, e isso a gente pode entender agora muito bem no Apocalipse, entre a diferença da pré-eleição, como alguns estão pregando, que a gente foi escolhido antes mesmo que a Terra foi criada, mas eu entendo, lendo aqui o Apocalipse, dá para entender que esses eleitos são os que foram eleitos durante as tribulações, durante todo o sofrimento que a gente passa aqui na Terra. Na verdade, todas essas coisas terríveis, esse mundo que pertence, onde foi jogado o diabo e os demônios. Então, quando tudo isso vai desaparecer, e vai desaparecer, que a gente viu, não vai ficar nada das coisas velhas, tudo vai ser recriado, quer dizer, vai ficar só o reino de Deus. Então, essa eleição é para os que vão para o reino de Deus, e não para os que foram eleitos a viver com Deus na terra. Eu entendo isso assim. E a gente vai ler, lendo a gente vai poder entender isso nesse sentido também. Então vamos ler capítulo 7, versículo 1. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra,
impedindo os 4 ventos de soprar na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Agora a gente tem que entender, a gente não vai ter um selo, isso aqui é figurado, não é como a marca da besta, que vai estar na mão ou na testa, que a gente pensa que o número 666, como está escrito aqui, mas que pode ser, na verdade, também outra coisa, porque está escrito um número humano que cada um tem que avaliar o que significa esse número. Então pode ser um 666, mas pode ser também alguma coisa relacionada a isso. Então a gente recebe o selo de Deus e a gente vem toda a palavra, o resto da palavra, o selo de Deus é o Espírito Santo, hein? Então aqui se trata de uma época onde vem o reino da graça, é que a gente tenha o tempo de escolher. É isso aí, quando ele fala, espere. Então vamos deixar o tempo para eles escolherem e receber esse selo, para que todos sejam encontrados, salvos sejam encontrados com esse selo. Tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Eu ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eu coloquei aqui uma anotação pessoal para entender melhor o contexto. Eu coloquei, eu ouvi o número dos que tinham sido marcados com o selo de Deus. Eram, não que foram, que tinham sido. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa agora da lei, no Antigo Testamento, que não é mais da nossa era. Isso são os salvos do Antigo Testamento, quando não tinha Jesus, né, que foram salvos através do Hades. A gente viu que Jesus, quando ele ressuscitou, esses 3 dias que ele morreu, na verdade, entre a morte e a ressurreição, ele foi para o Hades pegar os salvos, né, para que ninguém ficasse lá perdido, salvo, mas sem estar com Jesus Cristo. Então, eu ouvi o número que foram marcados com o selo de Deus, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Juda foram selados 12 mil. Da tribo de Rubens, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil, que dá 144 mil. Esse número, ele também é simbólico. É para dizer que esse povo de Israel tinha um resto. A gente vê também em toda a palavra, né, que Judá, tudo os israelitas rejeitaram Cristo. É que teria, no final dos tempos, um resto para salvo, que seria salvo. Um resto. Esse resto é esse. São esses 144 mil. É muito pouco, né, em relação a todo o percurso do povo de Israel. Então, esse resto. Me parece que a gente pode realmente imaginar que esse aqui é o resto de Israel, que é a nova nação, a nação de Israel verdadeira, é essa, né, que não rejeitou Jesus. E isso também inclui, então, todos os salvos do Antigo Testamento, né, que eram debaixo da lei. Agora, a gente vai ver por que essa aqui realmente se trata do Antigo Testamento. Por quê? Porque agora a gente vai ver uma multidão imensa que é salva de todas as tribos, de todos os povos. Hein? Vamos ler. E depois a gente vai ler em Mateus 21, 1 também, a respeito disso.
Versículo 9. Depois disso, depois de ter visto 144 mil ser selados, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contado. Então, é muito mais que só o povo de Israel, esse remanescente, esse resto, remanescência, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, agora, diante de Jesus. Usavam vestes brancas, né, como a gente já viu, e segurava ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, Jesus Cristo. Né? Vamos ler, então, para ver que essa aqui realmente é relacionada a Jesus Cristo, é o povo agora da graça, que somos nós, lendo em Mateus 21, do versículo 1 até 9. Mateus 21, está na página 1143 da Urgent. Versículo 1 a 9. É a entrada de Jesus em Jerusalém. É bem a mesma coisa, hein? Como é bem parecido. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entraram, viram uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarram os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar, o que estou fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato, a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta em Zacarias 9:9. Digam ao povo de Sião, vejam seu rei se aproximar, ele é humilde, vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso tem Zacarias. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Veja, para um rei, hein? Fazer a entrada em Jerusalém de jumentinho. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E outras cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana mais alto do céu. A gente vê aqui, cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. Então se trata de Jesus, hein, ali. Se tratava de rei entrando na Cidade Santa. E aqui, do mesmo jeito, a gente vê no versículo 9, depois disso viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, usavam vestes brancas, seguravam ramos e palmeiras, e gritava com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: Amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem a nosso Deus, para todo e sempre. A gente poderia até cantar isso. Louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder, pertence a nosso Deus, para todo e sempre. Amém. Então, um dos anciãos, aqui a gente vê, eu vou ler em vez de anciãos para entender melhor, profetas. A gente lembra que esses anciãos, hein, a gente falou que eram os 12 profetas, e os 12 discípulos, ou as 12 que representavam as 12 tribos.
Eu prefiro falar que são as 12 tribos, porque como aqui os tempos não tinham acabado, então os 12 discípulos não poderiam ter sido junto com os 12 anciãos no início, quando a gente vê que se trata do Antigo Testamento, porque nem teria nascido, hein? Para já estar junto para representar os discípulos. Então é por isso que eu acho que esses 24 anciãos são os 12 profetas, é a representação das 12 tribos. Então, um dos anciãos, ou profetas, me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Por isso que eu falo que não poderia ser os discípulos, os apóstolos. Porque ele está perguntando quem são e de onde vieram. São esses que vêm da graça, os povos. Então, seria do tempo da graça. Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora aqui, eu vou desenvolver um pouquinho esse assunto da grande tribulação. Quando a gente se refere à grande tribulação, a gente se refere à tribulação que vai ter com Gog e Magog, hein? Gog que se alia a Magog, que vem guerrear contra o povo de Deus, hein? Que vai matar, na verdade quase, vai ganhar, até um certo ponto. Aí, isso é a grande tribulação. É aqui quando ele fala, a gente sabe que os cristãos não vão passar pela grande tribulação, por essa batalha de Gog e Magog, hein? Só que aqui, agora ele fala assim: quem são estes vestidos de branco? Hein? Que somos nós, o povo cristão, que está salvo, é lá com o Senhor para julgar as nações. Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse então: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavar-se e branquearam suas vestes no sangue de Cordeiro, o sangue de Cristo. Nós, o Cordeiro, derramou seu sangue para a gente. Então somos nós. Só que nós não vemos da grande tribulação. Nós não vamos passar para ela. Então, essa grande tribulação, ela foi traduzida por tribulação, mas na Bíblia de Jerusalém, eu vou ler aqui, em português está escrito grande tribulação, mas vocês lembram que eu falei que a Bíblia de Jerusalém foi traduzida a primeira das 70 em francês? Uhum. Em francês, a gente vou ler então em francês, porque na portuguesa é também grande tribulação. Mas eu vou ler aqui em francês, só para vocês verem. Aqui tem uma anotação, vocês veem embaixo nas curvas, está escrito, tem lá um Azinho, está escrito embaixo, versículos 14 do capítulo 7, o grande sofrimento. Então não é grande tribulação, é do grande sofrimento. E quando a gente vê aqui, eu vou ler em francês, vocês vão entender. Quem são esses? Hein? Ele pergunta. C'est toi qui le sais, tu o sabes. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, da grande prova. Então, você vê? Ce sont ceux qui viennent, ils ont lavé leurs robes, as roupas, os vestidos, e as brancas, eles ont blanchi dans le sang de l'agneau, no sangue do cordeiro. E se eu leio agora, aqui tem uma menção, que é muito interessante essas coisas, para a gente entender, porque tem muitas coisas assim, que todo mundo explica, não, mas porque os cristãos vão passar pela grande tribulação? Eles pegam um texto assim, então quer dizer que a gente vai sofrer junto com todo mundo, que não adiantou nada, o Senhor não nos salvou antes, não nos tirou de lá, como está escrito em outros vários lugares, hein? Que ele vem buscar a sua igreja e tudo. Aí aqui, a gente vê, um dos anciãos toma a palavra e diz, esses que estão trajados com vestes brancas, que são, quem são e de onde vieram? Eu lhes respondi, meu senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. E como eu falei, aqui já foi traduzido por tribulação, não mais por sofrimento. Só que aqui embaixo está escrito, tem uma menção em relação a isso. As perseguições das quais
Aqui, o B, tem um Bzinho lá, aí fala, as perseguições também, em vez de tribulação, que vem das grandes perseguições. As perseguições, vírgula, das quais a de Nero era o protótipo, o sangue simboliza a eficácia da morte de Jesus. E aqui por aqueles que o receberam, que receberam seus efeitos. Então, não pelos que foram pré-eleitos, mas para aqueles que receberam os efeitos do sangue que os lavou dos pecados. É as perseguições das quais Nero era o protótipo. Então, são as perseguições cristãs da igreja. Quando o templo foi destruído no ano 70, é que os cristãos, os apóstolos, os discípulos foram queimados por Nero, que é Nero é quem matou o César, hein? É o filho do César, que matou ele. Não me lembro exatamente, mas eu acho que foi ele que... O Nero, ele perseguiu os cristãos, decapitou muitos deles, perseguiu a igreja. Tem até relatos, mas eu acho que é lenda. Eles usavam os cristãos para... botava fogo neles nas ruas para iluminar as ruas. Colocaram eles para queimar como iluminação pública, para mostrar para todo mundo que não podia ser cristão. Isso foi a grande perseguição da igreja. Ela continuou desde que o templo foi destruído até hoje. Tem cristãos que morrem por aí, que são perseguidos. A gente vê que nos últimos tempos, a gente vai ver muito bem agora no Apocalipse, se a gente continuar, acho que eu vou até pelo menos o capítulo 12, para a gente entender umas coisas, a gente vê que a igreja vai ser muito perseguida pela besta, pelo dragão, vão morrer, o Senhor vai permitir que os cristãos, muitos deles morrem perseguidos. Então, a gente vai tentar se salvar, mas não vai ser sempre possível, né? Uma coisa é ir de propósito para tentar a Deus, uma outra coisa é sofrer perseguição, é morrer, até morrer às vezes. Então, quem são vestidos de branco são aqueles que passaram pelas tribulações do sofrimento, e não pelas tribulações da Armagedão. Eu poderia ler agora em Ezequiel, mas eu não vou ler, vai demorar demais. Mas a gente poderia reler em Ezequiel, também tem um banho de sangue, hein? Eu já tinha pregado sobre isso, vocês lembram? Sobre a Armagedão, hein? Sobre a grande batalha, que é de Gog e Magog, que se chama um lugar lá, Armagedão. Então, lá deu muito derramamento de sangue, mas é sangue de ímpios. Não é sangue onde alguma veste poderia ser branqueada, assim, limpa e purificada. É sangue dos que mataram os cristãos, tem nada a ver. É da grande batalha, da grande tribulação. Então, que a gente não confunda esses dois fatos. Um fato é onde os cristãos foram purificados porque sofreram o sofrimento de Jesus Cristo. É uma outra coisa, são aqueles ímpios que passaram a grande tribulação e que vão ser julgados. Alguns, a gente vai ver mais para frente, e tem alguns que vão poder ainda se salvar nas grandes tribulações. Porque vai ter os testemunhos, os dois testemunhos. Então, alguns vão receber ainda o selo durante as grandes tribulações. Nunca vai ter uma época onde ninguém mais na Terra vai poder ser salvo. Sempre vai ter essa possibilidade, só que vai ser muito difícil. Não vai ter mais ninguém pregando a palavra, não é? Eu lhe respondi, 15. Por isso estou diante do trono de Deus, e dia e noite o servam em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E aqui de novo, esse aqui é um texto que Isaías já tinha profetizado
muito antes, né, que João, quando João recebeu essa profecia. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, agora sim, a gente entra no sétimo selo. Houve um silêncio no céu, por cerca de meia hora. Viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Agora a gente entra no sétimo selo, ele já vê os 7 próximos julgamentos. Esses anjos que tinham aberto os selos, ele já vê 7 agora com uma trombeta. E por que houve um silêncio de meia hora no céu, quando ele abriu o último selo? Porque aqui vai ser a grande vingança. O sétimo selo, a gente vai ver que é a vingança do Senhor. E muitos vão morrer. Todos justamente que perseguiram os cristãos, agora a gente viu toda a perseguição, toda a igreja salva. E agora a gente vai ver a vingança. O Senhor não fala. Desde que Deus se vinga. Não tenha mágoa e não se vinga. Deixe a Deus se vingar. Porque Deus vai vingar. Pode tardar, mas ele vai vingar o cristão. Vou reler agora. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. E os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturado às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso, até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar, ele veio, pegou o fogo que estava no altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Isso é o fim dos primeiros 7 selos. Você vê que ele derramou essas orações, ele misturou, ele purificou as nossas orações, que ficam guardadas lá, põe fogo nelas, no incenso, nessas orações, e as derramou em cima da terra. Então, isso ele queima com as nossas, somos nós. É a nossa vingança. É a vingança de Deus, mas ele usa as nossas orações, as orações dos santos, que ele põe fogo e derrama sobre a terra. Então, a vingança é nossa. Ela vai acontecer. Esse aqui, Deus, ele é justo, ele é fiel. Ele não é água com açúcar, ele não é água doce. Ele é Deus, ele vai vingar todos que zombaram, todos que não acreditaram, todos que não obedeceram, todos que foram, de uma certa forma, sofreram, tiveram sofrimento por causa de ser cristão, vão ser vingados. E isso é só uma primeira parte. Aí a gente entra já nas 4 trombetas. Eu vou ler só para acabar o capítulo 8, até o final do capítulo 8. Como no capítulo 6 ou 5 que a gente leu, tem os 4 primeiros selos, que eram os 4 cavaleiros, e aqui tem as 4 primeiras trombetas também, que são esses 4 pragas, assim, que vêm quase juntas, hein? Então, vou ler essas 4 primeiras pragas, ou segundas já. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pegou fogo, e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. 1/3, hein? O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar, algo parecido como uma grande montanha em chama. 1/3 da água de mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar,
e foi destruído 1/3 de todos os navios. Isso é quando a gente vê ilustrado em alguns filmes, né? A gente vê isso em Mateus também, né? Quando tem o arrebatamento da igreja, quando tem gente também que morre. Então, a gente pode comparar, porque vocês vão ver cada julgamento é uma repetição, mas de tudo que acontece. Sempre uma repetição para mostrar que não vai haver só uma coisa, mas vai ser acompanhado de outros julgamentos. Quando vem os cavalos que põem doenças, lembra? É que as pessoas morrem por doença, por flechas, por guerras. Aqui também, como as trombetas, a mesma coisa. São coisas que vêm, é uma ilustração uma vez com os cavalos, uma outra vez com as trombetas, são julgamentos, sim? Mas a gente vê também que é também 1/3 ou 1/4 da população que vai ser morta, hein? Ou destruída. O terceiro anjo tocou sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios, sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. A gente pode muito bem imaginar um cometa, hein? Um cometa que cai em cima, sei lá de onde, da Amazonas, por exemplo, vai dar 1/3 das águas potáveis da Terra, que ficam impuras, né, para beber, porque esse cometa ela vai soltar nessa água, sei lá, um produto químico que a gente não conhece, que é amarga, que mata as pessoas ao beber. Vai ter pragas assim. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua, das estrelas, que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz. E também 1/3 da noite, já que vai faltar 1/3 da lua. E ouvi uma águia que voava no ponto mais alto dos céus e gritava em voz alta: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocaram suas trombetas. Então, a gente pode muito bem imaginar que essas primeiras pragas, né, das 4 trombetas, os 4 cavalos, são pragas que acontecem ou em conjunto ou um pouquinho antes da grande tribulação, da batalha de Armagedão, hein? Porque é quando a igreja, o sofrimento da igreja, que a gente sofre, né, por várias catástrofes e coisas assim, mas não as grandes catástrofes, as grandes guerras. Porque lá ele fala também, é exatamente como tinha antes nos outros capítulos com os cavalos. Então eu ouvi uma água que voava no ponto mais alto do céu e gritava em voz alta: terror, terror, terror sobre os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Então a gente pode imaginar que a gente já está, nesse momento, a igreja já foi tirada da terra, né? Quem vai sofrer, aí vai começar a batalha de Armagedão, com todos a grande tribulação. E a gente vai ver, eu vou pelo menos até o capítulo 12, a próxima vez, e talvez a gente vai até mais longe um pouquinho, porque é muito interessante, hein? Eu estou tentando de fazer um resumo, seja um culto e não um estudo, porque obviamente a gente pode desenvolver cada frase aqui, né? Mas a gente mesmo, eu acredito que mesmo desenvolvendo do jeito que a gente quer mais no detalhe possível, a gente não vai saber, porque é tudo suposições, é tudo ilustrações. Então não há ninguém que tenha a verdade. Aonde vocês vão ler e pesquisar, vocês vão ver que sempre está escrito, se supõe, entendeu? Não há, ninguém pode dar seguramente esses acontecimentos. Ninguém pode falar, seguramente, 144 mil vai ter lá, Abraão vai ter tal, tal, tal. Não, porque não está escrito. Então, se ele não revelou, ele não revelou. Então a gente vai tentando entender em relação ao que a palavra nos explica o tempo dentro dela mesmo, através do tempo, certo?
Então, Senhor, a gente te agradece por esses livramentos que o Senhor vai nos dar ainda, já nos deu, pelo livramento que o Senhor dá a seus filhos, à sua igreja. É por isso que a gente precisa fazer parte da tua igreja. Não adianta a gente pensar que o Senhor veio para me salvar, a mim. Eu preciso acreditar que o Senhor está comigo na minha vida. Sim, eu tenho que acreditar, mas eu tenho que acreditar que eu preciso servir. Eu preciso servir a Deus. E quando sirvo a Deus, eu posso demonstrar isso servindo a meu irmão. E se eu não sirvo a meu irmão, não sirvo a Deus. Eu não tenho demonstração de fazer parte, de ser membro do corpo. Para ser um membro do corpo de Cristo, eu preciso ser um dedo, uma mão, um braço que está amarrado no resto do corpo. Eu não posso ser um dedo solto em qualquer lugar do mundo, porque senão eu sou um pedaço que pertence ao mundo e que não pertence ao corpo de Cristo. Um pedaço que se ilude de ser salvo, mas que não é salvo, que foi recortado, que foi tirado do corpo, do resto do corpo de Cristo. Então, como é importante, Senhor, a gente entender que através do amor fraternal, através do amor para os irmãos, para com os irmãos, que a gente demonstra o amor que a gente tem para contigo, Senhor. Porque como poderia demonstrar o meu amor na prática para o Senhor, se eu não o demonstro amando os meus irmãos, Senhor? Eu te agradeço, Senhor, pelo entendimento, pela compreensão que você dá, Senhor, a cada um dos meus irmãos, a mim, a cada um de nós, Senhor, para que a gente possa entender essa grandeza, esse poder que o Senhor nos delega, o Senhor nos reserva também para mais tarde. O Senhor já está nos preparando um lugar maravilhoso nesse reino, Senhor. O Senhor vai quer, Senhor, nos dar do melhor, Senhor, e vai também nos vingar como a gente vê, Senhor, que a gente não precisa ter sentimento de vingança nenhum, a gente não precisa ter mágoa de ninguém, porque a vingança, Senhor, como a salvação te pertence, tudo te pertence, porque não há trevas para o Senhor. O Senhor, quando Ele vai nas trevas, Ele já põe a luz, e quando a luz se põe nas trevas, Senhor, a vingança do Senhor que vem aqui, que põe fogo em tudo que é ruim. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, por ter esse privilégio de poder fazer parte do teu reino, pelo privilégio que todos os meus irmãos têm de poder congregar, de poder te louvar, de poder te agradecer, de poder receber, Senhor, esse grande favor que é a salvação que vem de ti. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu coloco cada um dos meus irmãos entre as tuas mãos. Eu te peço a proteção, eu te peço a bênção, a luz, eu te peço a saúde, Senhor, a força sobre cada um deles nessa semana que começa hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito